Então, a nossa série de lives, Criando e Modelando, tem um único objetivo, que é ajudar costureiras a criar e reproduzir qualquer peça de roupa, ok? E se você não me conhece ainda, meu nome é Cláudia Guiar, eu sou professora de corte, costura e modelagem há mais de 18 anos, e desde que eu descobri que eu amo ensinar, a minha vida não tem sido diferente a não ser isso, levar o meu conhecimento ao maior número de pessoas possível. E a internet nos dá essa oportunidade. E o tema de hoje é como fazer um franzido para saias ou vestido. Então, é um tema oportuno. Várias pessoas têm tocado nesse assunto aqui, algumas lives. Cláudia, faz uma saia com franzido, com 2 Marias, 3 Marias, né? Que é o nome que nós chamamos dessas saias. Então, hoje eu tive a lembrança de programar para fazer essa live. Hoje eu não vou falar sobre interpretação de modelo. Algumas lives eu não tenho feito interpretação de modelo, já estou com saudade de trazer aqui um modelo para interpretar. Não vamos falar sobre golas, não vamos falar sobre cavas, nem decote, né, Johnny? Nem de recorte princesa. Nós não vamos falar sobre isso hoje. Hoje eu quero ensinar a vocês como fazer um franzido, como deve ser feito, um franzido perfeito, quantidade de tecido adequado para fazer o franzido, como arrematar. Muita gente tem tanta dificuldade, passa o dia todo, o dia inteiro, para fazer uma saia com franzido. E mede daqui, e mede dali, e não deu, e diminui, e aumenta. Eu falo isso porque eu já fiz assim há um tempo atrás, quando eu comecei a costurar, eu tinha muita dificuldade de fazer o dito franzido. Quem aí já quebrou a cabeça fazendo franzido? Fala aí, quem foi que já quebrou a cabeça fazendo um franzido? E fica grande, e fica pequeno, e às vezes quebra o franzido. E a gente tem que fazer novamente a costura. Então, é algo simples que se torna dispendioso de tempo, leva muito tempo e acaba que às vezes estraga o tecido, repuxa o fio e a gente fica triste, gasta muito tempo por algo tão simples. Quando a gente se programa para fazer a saia, a gente já mede o tecido, já sabe quanto vai gastar de tecido, a altura, porque uma vez feito, você não vai desmanchar mais, senão você vai gastar todo o tempo novamente para refazer. Hoje eu uso o aparelho na interlock. Muito bem, você pode sim, mas nem todo mundo tem interlock, nem todo mundo tem overlock. Existe o calcador para franzir. É difícil franzir, apoio muito. Quando eu comecei a fazer franzidos, nem existia o calcador para franzir. Eu usava na mão, realmente. Mas depois que a indústria fez para nós, né, o franzidor, eu uso com lastec. Algumas vezes eu já desmanchei porque ficou largo. Olha, qual o diferencial de fazer com elastec e fazer com a costura do franzidor? O elastec, ele pode dar um franzido que você não quer na parte que você não quer franzir. Eu, particularmente, não gosto de usar lastex, mesmo sendo uma mão na roda para uma coisa rápida. Se for uma manga, algo simples, algo que não vá
demandar muita coisa para você montar? Tá falhando o vídeo? Deixa eu ver a minha internet aqui, como é que anda. Deixa eu ver aqui como é que anda a internet. Está ok. Aqui está ok. A internet está em pé. Tá ok? Voltou ao normal? Aqui está ok. A minha internet está tudo ok. Voltou? Alguém pode falar se está tudo ok? Se alguém puder falar que está tudo ok ou que não está, eu vou fechar a live e abrir outra. Tá boa? Então tá bom, Damiana. Obrigada aí. Tá ótima, não é? Obrigada. Eu particularmente, Helena, não gosto de usar Elastec para franzir nada, porque nem sempre o Elastec vai fazer o franzido que você quer, né? Ali vai depender muito da textura do tecido, vai depender muito da qualidade do lastex que você está usando. Então, hoje eu trouxe uma continha não, né? Um passo a passo prático, simples, que você pode usar em qualquer montagem de franzido. Antigamente se usava muito franzido rodado, muitos tecidos, e você pode sim ainda usar. Só que hoje não fica igual, exatamente. Só que hoje as roupas nos franzidos, elas estão muito leves, estão muito minimalista, uma coisa bem suave. E a gente aprende a gostar aquilo que vai ficar mais elegante. A gente aprende ao ver uma roupa bem feita, a gente observa e a gente testa. Não é porque alguém mandou fazer algo que não entende, você tem que fazer, você tem que sugerir, ó, vamos fazer assim porque é mais elegante, vai ter um caimento mais bonito, e você que vai costurar, você tem a obrigação, a propriedade de falar, de indicar o melhor acabamento para sua cliente, e se você faz para você mesmo, você vai ter roupas mais elegantes, vai ficar mais arrumada e vai ter menos trabalho. Então, você saber fazer um franzido usando a ferramenta correta, usando a quantidade de tecido correta. Então, além de você ter um franzido com qualidade, né, bem feito, bem distribuído, você vai ter menos tempo, vai ganhar tempo, vai produzir com mais rapidez, vai ter uma qualidade melhor, não vai precisar gastar tempo refazendo esse franzido. Eu lembro um dia que eu passei o dia inteiro para fazer uma saia franzida. E ela era de organza. Então era uma roupa de formatura, eu precisava fazer a saia para ela provar e tinha que estar montada. Eu passei o dia inteiro somente na saia. Isso há muitos anos atrás, quando eu fazia a roupa. Porque, primeiro, eu não tinha o pé do franzidor, o calcador do franzidor. Então eu teria que fazer todo o manual. E outra coisa, eu coloquei muito tecido, achando que não ia dar muito volume, e acabou dando muito volume. Eu tive que desmanchar, tirar o tecido e franzir novamente. Então, a quantidade exata ou ideal para fazer o franzido, você também vai precisar saber para ter um franzido perfeito, ok? E como, Cláudia, a gente vai fazer isso? Como vai medir?
como vai fazer isso tudo? A melhor coisa na costura, depois de você saber cortar, qual tecido, como vai costurar, é você fazer e não precisar desmanchar para fazer novamente. Retrabalho, né? A gente chama de retrabalho. Trabalhar 2 vezes na mesma coisa, né? Muita gente aí já falou que apanha muito para fazer o franzido, mas se você hoje observar essa dica, é uma dica, não é nada muito complicado, é só um detalhezinho que você vai aplicar e vai conseguir fazer com tranquilidade, tá bom? Vamos lá? Primeiro, eu quero que você imagine, deixa eu pegar aqui a minha fita métrica, né? Minha fita métrica aqui. Imagine, eu fiz a minha conta porque fica mais fácil de eu explicar. Independente da sua saia ser de elástico, de zip, se vai ser saia, se vai ser vestido, geralmente as saias são proporcionais. Eu posso ter 2 saias, ou 3 saias, ou 4 saias, ou 5 saias, independente da quantidade de saia, você tem que partir da primeira. Então, a primeira saia, tem gente que coloca muito tecido. E aí, quem vai guiar as outras saias é a primeira saia. O primeiro tecido, primeira saia é que vai guiar. Geralmente, a primeira saia, ela tem que ficar... Olá, Lívia, Josefina, sejam bem-vindas. Tive com a Lívia hoje, tá caprichando aí nas roupas, né, Lívia? Exatamente, continua que você a cada dia melhora. A primeira saia, ela sabia que mesmo a saia sendo franzida, ela não precisa ter muito volume na primeira saia. Então, quando você medir a primeira saia no quadril, você deixa uma folga de, no máximo, 10 centímetros. Tudo é proporcional. Olá. Imagine que você vai fazer uma saia de linho. Vamos fazer linho porque hoje a gente está usando linho. Aqui, todo mundo aqui no meu ateliê, as alunas usam muito linho, porque o linho tá de graça aqui. Quem quiser comprar linho, pode vir aqui em Arapiraca, imagina só, fim do mundo, Arapiraca, Agreste de Alagoas, tem lojas que vendem linho, não é o linho 100%, lógico que não vou dizer isso, mas a gente consegue linho aqui de 15, 20 reais. Obrigada, Helena. É rosa choque. Viu? A minha blusinha é rosa choque. Não é vermelho, é rosa choque. Imagine você fazer a primeira saia de linho e colocar tecido demais. Nós fazemos aqui sempre esse modelo e a proporção faz toda a diferença. Então, eu vou anotar aqui. A primeira, franzido. Anota aí para vocês não ficarem perdidas. Franzido. A minha letra fica assim feio, porque eu escrevo ao contrário, tá? Senão vocês não conseguem ler. Oi, Jaque, Luísa, seja bem-vindo. Hoje estamos fazendo, eu estou ensinando, viu, Jaque? Pega aí logo seu papel e caneta para anotar como fazer uma saia franzida, tá? Aquela saia franzida 3 Marias, 2 Marias, 4 Marias, quantas Marias você quiser.
tá? E de malha canelada. Isso é para qualquer tecido, viu, gente? Qualquer tecido. Então, quando você aprende a fazer uma, você vai saber dosar as outras. Você vai ter um ponto de partida do seu gosto. Mas faça como eu vou te ensinar, porque você vai entender o que é que pode ser a mais e o que é que pode ser a menos. Ah, já que tá costurando, muito bem. Daqui a pouco eu também vou costurar. Tem umas coisas ali que eu quero fazer pra mim. E pra mim, eu só costuro à noite. Infelizmente. Pois é, Jaque. Olha só. Então, se você tem um quadril que vai dar 25, né? 25, é o contrário aqui. 25 de quadril, você vai colocar que é 50 a metade. Não estou falando não estou falando da sua blusa. Não foi a Lena aí que achou que a minha blusa era vermelha, é rosa choque. Ok? Então, se você tem 25 de quadril, quando eu falo 25 de quadril, é a quarta parte, tá? Então, você vai ter um quadril de 100. Eu faço algo assim simples para você entender. Então, eu vou botar aqui, ó. Se você tem um quadril de 100, um quadril de 100, a quarta parte vai ser 25, certo? Tá mudo? Tá mudo, Dione? O que é que essas internet... Ah, ok. Olha só. Então, você vai colocar somente, a gente chama de porcentagem, 10%. Mas eu não gosto de falar porcentagem. Muita gente acha que é cálculo. Então, porcentagem, quando a gente fala 10%, aí tem gente que já acha que é complicado. Então, eu não vou falar porcentagem, eu vou falar 10 centímetros, tá? Então, mais 10 centímetros, ó, 10 centímetros, tá? Se for 200, 20 centímetros, tá? Se for 80, 8 centímetros, entendeu? Isso significa que é 10%. Deu para entender? Então, a primeira saia, você vai colocar 10 centímetros a mais do que o seu quadril. Então, a primeira saia vai ser o quadril mais 10 centímetros. A primeira saia, o quadril mais 10 centímetros. Se você for fazer inteiro, faça 10. Se você for fazer a metade, você faz 5. Entendeu? 10 centímetros a mais. Por isso que assim fica mais claro você entender. Então, você vai o quê? Vai franzir a cintura e deixar a cintura no seu tamanho original. Eu vou colocar mais pertinho para você ver. A segunda saia. A segunda saia, você já vai colocar, olha só. E o franzido, como é que vai ser? Depois eu falo, tá? Vamos logo cortar o tecido, para depois eu falar como você vai costurar, a quantidade que você vai costurar e como você vai arrematar. Tem gente que faz 2 costuras retas e esquece de arrematar.
nunca faça uma só. Faça duas divididas no meio. Daqui a pouco eu te falo. Você vai fazer uma, duas, depois uma, duas. Nunca faça uma só, porque aí você pode arrebentar o fio e ter que fazer um retrabalho. Vamos lá. E a segunda vai ser a medida da segunda mais a medida da primeira mais, ó, 30 centímetros. Tá? E a terceira? A medida da primeira mais 60 centímetros. Significa que é o quê? Isso dentro da minha porcentagem aqui. Significa que uma vai ser maior que a outra 10%. Entendeu? Tudo vai ser em relação à outra. Todas vai ter relação com a primeira. Assim você vai ter uma saia distribuída, não vai ficar muito pesada, independente de ser franzido embutido ou franzido exposto, que é aquele que a gente deixa a costura para fora, independente do que seja, a gente está falando do franzido. A mesma coisa, você vai usar o calcador, franzir duas vezes aqui e depois duas vezes separado. Nunca use o calcador completo. Quantas vezes eu tive que refazer porque o calcador embaralhou, não deu para completar a linha. Então, faça de duas vezes. E quando você chegar aqui, ó, você não precisa parar. Você dá meia volta e volta. Você vem, dá meia volta e continua. Não precisa parar e continuar outro franzido. Você dá meia volta. E outro detalhe é quando você vai, nunca faça um pano só, faça dois. Nunca faça, sempre faça dois tecidos. Aqui é a quantidade do tecido, faça sempre dois tecidos para cada saia. Dois tecidos. Nunca faça um só. Isso eu falo porque quantas vezes as alunas aqui, né, às vezes escapa assim, elas fazem, eu não vejo, um só, depois tem que partir no meio, porque nem sempre a quantidade da saia intermediária vai casar com a costura nem da primeira, nem da terceira. Então, faça sempre duas. Se sobrar, você pode unir por uma costura e ali igualar. Quantas vezes a gente aqui precisou desmanchar a saia de franzir? Se tiver alguma aluna aí, pode dizer que ficou a aula toda e não conseguiu fazer o franzido. Porque às vezes vai para a máquina e não espera eu dar a instrução. Aí tem que refazer o franzido todo novamente. Então, recapitulando, se você tem um quadril de 100, você vai deixar 110 para a primeira saia. Olha um exemplo, tá? Se você tem um quadril de 100, você vai deixar 110. Se eu tiver 120, deixa 15 centímetros a mais. Entendeu? Se você vai deixar na segunda 100 mais 30 centímetros, vai ficar 130 para o segundo e 160, que é 1,60 m, para a terceira saia. Lembrando sempre que não tem um tecido de 1,30 m
1,60, você vai colocar 2 de 80. Não tem um tecido de 1,60. O máximo que tem é 1,5. Então, você vai colocar 2 de 80. Se o segundo vai ser 1,30 m, você vai botar 2 de 1 de 75. E o primeiro, se é 1,10 m, você vai colocar 2 de 55. Entendeu? Entendeu? Então, como é que vai ficar essa saia? Deixa eu colocar aqui para mostrar. A sua saia vai ficar assim, ó. Vamos dizer que aqui vai ser o cós, o franzido intermediário. Aqui você pode fazer ou não, é opcional. A segunda saia vai ter bem mais franzido. A terceira saia, ela vai ter mais um pouco de volume e vai ter mais franzido. E assim sucessivamente. Vai ter costura em toda costura aqui e costura aqui. Em todas as saias vão ter costuras nas laterais dos franzidos. Nunca faça um franzido com emenda atrás, fica horrível. Não faça emenda atrás no meio da saia. Deixe sempre as emendas nas laterais. É algo simples, mas fica com o visual pesado, carregado. Outra dica é, na hora de franzir, faça 2 costuras, nunca uma só. Então, vai fazer uma costura, 2 costuras. Não precisa fazer inteiro. 2 na frente, 2 atrás. Sempre faça 2 costuras para franzir. Viu, Jaque? Se você faz franzido, Dione, faça sempre 2 costurinhas. Isso vai garantir que não vai arrebentar. E outra coisa, se você usa o calcador de máquina industrial, que tem um regulador, você testa no retalho primeiro o quanto de pressão o seu calcador está. Tem um parafuso que regula a pressão do tecido. Boa noite, Cláudia. Verdade, fica horrível mesmo. Exatamente. Tem pezinho que é ótimo. Você compra o pé com regulador. O da máquina doméstica não tem regulador. Ele faz uma regulagem só. Eu sou a louca dos calcador. Eu vou buscar o meu porta-calcador. Ó, isso aqui é tudo calcador. Acho que tem uns 20 aqui. Tem calcador de tudo, que é tipo, tem outro ali. Então, eu tenho uns 30 calcadores. É esse que eu tenho. Isso, você regula o tecido primeiro, antes de fazer o seu franzido. Pode ser que não queira aquela pressão para aquele tecido. Eu fiz com 2 costuras, como faço para te mandar a foto da saia, minha primeira saia. Ai, Marinalva, que legal! Manda aí no meu direct, que eu faço questão de mostrar aqui. Manda no meu direct que eu vou postar para já falar que você... Eu dei uma dicasinha outro dia, é bom para facilitar a costura. Exatamente. Viu, Marinalva? Manda aí que eu quero mostrar aí para todo mundo que gosta. Eu adoro, eu faço para mim de vez em quando essas saias, vestidos de cinturinha com saia longa, fica super charmosa. Outra coisa, tecidos muito encorpados, não franze com o calcador doméstico. Então, se você for
fazer com um tecido mais pesado na máquina doméstica, é melhor fazer manual, porque o calcador de franzir, o calcador franzidor, ele não tem potência para franzir um tecido tipo um brim, tipo um jeans, uma sarja mesmo. Ele faz mais tecidos leves. Eu vou tentar mandar. Manda sim, Marinalva, que eu vou postar e eu vou falar que você falou que ia fazer a saia franzida e fez, tá? Fico muito feliz quando as meninas aqui pegam uma dica que eu trago aqui e elas fazem e me mostram, assim como a Thelma fez da assimetria e mandou a foto, eu até postei aí para vocês verem. Não foi numa aula, foi numa... Ela é aluna do online, pegou a dica na live, não foi nem na aula que nós temos toda semana, foi na live. E eu fico muito feliz que deu certo, uma dica de ouro que resolveu o problema da assimetria que ela estava fazendo. Pois é, gente. Então, hoje a live foi assim, bem tranquila, algo que muita gente precisava desse conteúdo. Eu gosto muito de levar um ensino, dar uma aula, que a pessoa entenda, que quem está ouvindo faça uso dela. Não é eu trazer aqui um assunto aleatório que não vai fazer diferença nenhuma para você. Eu também não gostaria de abrir uma live e receber um conteúdo que eu não uso. E esse tipo de conteúdo a gente usa todo dia. Eu tenho, Norma, eu tenho um canal no YouTube, viu? Cláudia Guiar Atelier, pode ir lá. É o mesmo perfil daqui do Instagram, é facinho você encontrar. Tem muito shotzinho de dicas, tem aulas inteiras também. Pode passear por lá que você vai ver muita coisa. Então é isso, gente. Hoje eu trouxe essa aula de franzido, porque tem muita gente que se vê perdida. Se você chegou agora, volta lá no comecinho da aula, você vai ver todo o passo a passo de uma saia assim, que muitas vezes as pessoas fazem ou fica de mais ou fica de menos e não fica com um visual bonito para se ver, para se usar. E se você fizer uma saia dessa com um tecido muito leve, coloque forro para ficar muito mais elegante, para ficar muito mais charmosa, ter um caimento mais pesado, para ficar adequada para um modelo como esse, tá? Aqui eu me despeço, espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida, chama aí no direct que eu explico algo que escapou. Meu muito obrigada, boa noite, fique com Deus e até sábado. Sábado vamos ter mais uma live às 17 horas, assim também como domingo. Se você lembrar, estou sempre aqui avisando um pouco antes da hora para que você não esqueça. Tá? Boa noite Norma, boa noite a Jaque, a Marinalva, a Fátima, Mira Andrade, que chegou agora, Ateliê Constantino. Então, todos vocês sejam bem-vindos, boa noite. Até amanhã, até sábado, se Deus quiser. Tchau.